Existem assuntos que são pertinentes quando a gente fala sobre harmonia, prosperidade, essência. E um deles é a gente, não é que se acostumar com o desafio, mas ter a consciência que o desafio, a desarmonia, a desordem da casa são ferramentas poderosíssimas para a gente e para os nossos clientes. É lógico que a ideia não é estimular a desarmonia nem o desafio, mas eles são inerentes à nossa existência. A vida passa por isso. E quando a gente tem a consciência de que a desordem da casa quer nos mostrar alguma coisa, ou a gente mesmo quer nos mostrar alguma coisa deixando a casa em desordem, ou a vida em desarmonia, ou uma área da vida, dos relacionamentos, da profissão, quando a gente tem a consciência que isso é uma ferramenta de evolução e de treinamento cerebral para a gente passar por esses desafios, entender que a gente pode passar por eles e superar esses desafios, a relação com o desafio se torna outra, completamente diferente. Durante o processo, é claro que vai haver desconforto, vai haver processos de muita introspecção, às vezes de estagnação, mas o cérebro já está entendendo que esse processo é evolutivo também. Então, a minha ideia, que eu gostaria de trazer para vocês também, é que a gente pudesse estimular nos nossos dias sair da zona de conforto. Não uma coisa que acontece espontaneamente, mas conscientemente. Aonde que eu entro aí na minha vivência do dia, na minha expressão profissional, pessoal, na minha casa, que existe uma zona de conforto que eu me blindo em relação a ela. Ou uma zona de desconforto, ao melhor, que eu me blindo em relação a ela e não quero nem olhar, nem quero mexer, não quero arrumar. Então, meu convite, até um encontro de treinamento entre alunos daqui a 15 dias, que é o dia 9 de março, é que a gente possa, com segurança emocional, se deparar com essas zonas de desconforto. E eu acho que o mais interessante nesse âmbito da bioconstelar é dentro de casa. Então, qual que é aquele ponto na minha casa que me traz desconforto que eu deixo para lá? Às vezes é uma coisa que eu preciso de fazer, arrumar um telhado, ou não, trazer mais harmonia na minha relação com meus filhos, com meu esposo, com minha esposa. Então, qual que é esse lugar que eu me blindo para não olhar, para não me deparar com ele? Isso, a minha proposta é que a gente entre nesses movimentos, saindo um pouco, furando a bolha do conforto, da segurança, mas são movimentos pequenininhos. A ideia não é pegar o mundo para resolver. Porque isso é um treinamento. Lembra que a gente falou na última aula da fisioterapia? É com calma. Primeiro a fisioterapia, depois pegar peso pesado. Então a gente vai se permitir nesse movimento nesses 15 dias. Quem não é da formação, eu vou abrir também para daqui a 15 dias a gente conversar sobre isso no treinamento entre alunos da formação, tá? Então quem não é da formação vai poder participar. Ana Sofia, que está sempre presente, tem meu WhatsApp, qualquer coisa me lembra. Dia 9 de março, marca aí, me lembra ali um pouquinho antes, se eu não liberar lá no grupo, fala, Flávio, você falou que ia liberar o acesso. Me lembre disso, por favor. Então, minha proposta é essa, que a gente possa entrar nesses movimentos pequenos, simples, não complexos, de sair da zona de conforto, a olhar para alguma coisa da casa que está em desordem ou que está em extrema ordem, que me incomoda, ou uma relação com alguém, com um vizinho. Então, isso é um treinamento para a gente lidar com esses desafios e essas questões que a gente traz. Isso é a base do método bioconstelar, porque o método bioconstelar ele não é pautado em regras pré-estabelecidas, receitas prontas, universais, porque isso é anular a história de cada um. A história de vida, a pessoalidade de cada um. Então, esse treinamento é um treinamento de autonomia para lidar com os desafios. É lógico que a gente vive em comunidade, a gente somos seres sociais, mas no final das contas, aquela frase, a gente vem sozinho, a gente passa pelos movimentos sozinho, a gente morre sozinho, é verdade.
Então, como que a gente consegue lidar sozinho também com as nossas questões? Não quer dizer que eu não possa levantar a mão durante o processo e pedir ajuda, pedir apoio, pedir colaboração. Inclusive, aqui nessa egrégora bioconstelar, a gente está aqui para isso. Lá no clube de alunos, a gente pode, a qualquer momento, fazer esse movimento de pedir um atendimento, de colocar um relato, pedir uma sugestão do grupo, não só minha, mas também minha. Não me deixe sozinho, me chama no WhatsApp quando precisar, que eu amo fazer esses papos que são super construtivos e de crescimento. E dentro desse processo todo de experimentar essa zona além da zona de conforto, existe um propósito para isso. Por que eu estou entrando nesse lugar? Tá, Flávio falou que é um treinamento, uma fisioterapia para que eu possa treinar e lidar com desafios. Tudo bem. Mas qual que é o propósito por trás de superar um desafio? Aonde que eu quero chegar com isso? Então a aula de hoje, prática, vai ser sobre isso. Sobre esse lugar que aqui na Bioconstelar a gente chama de propósito. Que é a mola propulsora para a gente se expressar no mundo. Qualquer que seja a área da vida. E isso não é assim, ganhar dinheiro. Esse é o meu propósito. Não. Esqueça isso. Eu não sou anti-dinheiro, eu sou a favor do dinheiro, da prosperidade, da abundância financeira. Mas a questão é que o dinheiro ele não é um propósito. Ele é uma ferramenta de expressão do propósito também. Então, o propósito ele é algo que é quase que etéreo e sutil, porque ele é um sentimento que move. Ele não é algo concreto que acaba sendo um meio ou um fim de expressão desse lugar do propósito. Então o propósito ele é sentido. Ele não é explicado, ele não é racional, ele mora junto com todos os padrões e concepções lá no nosso ambiente interno, que eu chamo do subconsciente, que é esse lugar que toma as decisões pra gente. Então 90% das decisões, de acordo com a neurociência, a neuroarquitetura, são tomadas pelos padrões emocionais guardados dentro de nós, aonde que eu chamo de quarto interno. Esse nosso ambiente interno, ele está vinculado com todas as sensações que eu não explico também, e o propósito mora nesse lugar. Então aqui na Bioconstelar, o que a gente faz em toda a aula, o que a gente faz na formação, o que a gente vai fazer no programa de mentoria? Abrir a porta do nosso quarto interno e ver o que anda por ali, o que está tomando as decisões por nós, o que faz com que a gente sinta mais medo do que proatividade para realizar uma ação. Então esse é o objetivo maior da Bioconstelar. Não é ensinar um método, uma técnica, é através desse processo de aplicação do método Bioconstelar a gente poder olhar para o nosso ambiente interno. A gente é o primeiro ambiente que guarda essas emoções, esses padrões sistêmicos. Então a gente vai considerar isso para fazer o exercício de hoje. Combinado? Podemos seguir? Show? Chique. Então vamos lá. Papel nas mãos, caneta e post-its. Vamos começar. A gente vai olhar hoje. Não, pera aí que eu vou pegar o papel. Pega lá. Mas eu vou. Quer dizer, pode continuar, que eu vou pegar o papel. Vai lá, pega lá. É, A gente vai falar hoje, ou vai vivenciar o nosso propósito. Essa mola propulsora que estimula a gente a andar pelo mundo, a se expressar, a vestir de tal maneira, a ser arquiteto, a ser terapeuta, a deixar de ser terapeuta, a mudar de profissão, a ter um relacionamento, a ter um filho, a casa como é. E o propósito, ele é tudo que a gente precisa de entrar em contato para que a gente possa se sentir motivado a fazer aquilo que a gente acredita que é a expressão da nossa verdade. Então hoje a gente vai olhar para esse propósito, tá? Ok? Vamos nessa? Inclusive, vamos ficar de pé? Bora ficar de pé. Vamos quebrar um pouco o padrão. Levanta aí da cadeira, ou se você estiver no sofá ou na cama ainda. E vamos fazer um movimento com o corpo, tá? Então nós vamos fazer um movimento assim, nós vamos puxar o ar aqui, ó, coloca a mão aqui perto do umbigo, assim, ó, na mão assim, como se tivesse as duas palmas da mão sobrepostas uma nas outras, coloca pertinho do umbigo, um pouco abaixo do umbigo.
Nós vamos fazer esse movimento. Deixa eu fazer primeiro, depois nós vamos repetir junto, tá? Nós vamos inspirar o ar, sentindo essa força motriz que nos move pelo mundo. E ao inspirar, nós vamos fazer assim, ó. Puxa o ar pelo nariz, ó. Sobe a mão até lá em cima e solta o ar também pela lateral até chegar embaixo. E isso percebendo essa força, esse nosso propósito, que não é explicável, mas é sentido, sente, tá? Então é só isso, vamos lá. Mão aqui embaixo do umbigo. Inspira o ar pelo nariz, puxa as mãos, sobe até em cima, encontra as palmas das mãos, solta o ar e desce. Todo esse movimento percebendo o seu propósito. Não tente explicar, não tente criar o propósito a partir de uma frase, só sinta, tá? Então agora vamos fazer de novo 3 vezes, feche os olhos, coloca a mão lá sobreposta pertinho do umbigo. Puxa o ar pelo nariz, devagarzinho, vai sentindo o propósito. Chega lá em cima, encontra as mãos, solta o ar pela boca e desce. E as mãos voltam ali para pertinho do umbigo. Para 2 segundinhos, 3 segundinhos e percebe você, seu corpo agora. O seu propósito. Você é o seu propósito. Mais uma vez, inspira o ar pelo nariz, sobe as mãos tranquilamente, palmas junto, solta o ar pela boca. Chegou no umbigo, mais uma vez, sentindo o propósito, puxa o ar pelo nariz, encontra as palmas das mãos, solta o ar pela boca, desce, sente o propósito. E agora as 2 palmas das mãos encosta no umbigo. E se perceba. Perceba o seu propósito. Maravilha! Pode voltar aí para o seu lugar. Senta. Vamos lá. Movimento traz movimento. Combinado? Então pega a folha de papel. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a aplicação do método quase que tradicional. Mas quem está na formação vai se identificar com o que já viu por lá. Então a gente vai pegar essa folha e vai fazer um risco horizontal. Não é para usar régua. Quem é arquiteto, design, esquece esse negócio de régua. Ó. Um risco na horizontal e 2 riscos na vertical da folha. Beleza? Então faça isso aí. Show! Agora, a partir disso, a gente vai fazer o seguinte. Você vai perceber, a partir desse primeiro exercício que a gente fez de percepção do propósito, você vai perceber, sem tentar explicar ou arrumar um fato concreto, mas percepção. Se vier um fato concreto, ótimo, não tem problema. Perceber uma questão que hoje está travando a expressão do seu propósito. É um exercício de percepção super sensível, porque o propósito é sensível e o que trava também. Mas então feche os olhos um pouquinho, se sentir confortável, se não sentir pode ficar de olhos abertos e perceba dentro de você aquilo que trava a expressão do seu combustível interno, do seu propósito, daquilo que te estimula a se expressar no mundo. Só perceba isso que está te travando. E deixe essa sensação se movimentar por você um pouquinho. Ótimo, maravilha. Quem estiver de olhos fechados, abre os olhos, vem aqui, momento presente com a gente. Agora é o seguinte, presta atenção. A gente vai fazer, nós vamos nomear cada um desses quadrantes. Esses quadrantes representam simbolicamente a sua casa. Por que uma representação simbólica e não a planta da casa? Porque a planta a gente fica muito ligado em proporção, dimensão, e a ideia aqui não é essa. O método bioconstelar não é ficar ligado na área faltante, no tamanho desse quarto que está na área da profissão, não é isso.
é a gente poder se colocar a partir dos símbolos que representam o nosso processo de vida, e a nossa casa é um desses símbolos. Então nós vamos nomear cada um desses 6 quadrantes intuitivamente com ambientes da nossa casa, o ambiente da sua casa. Então pode ser a varanda, pode ser a sala de estar, pode ser o quarto do casal, o quarto dos filhos, o quarto de visita, pode ser o porão, o sótão, o quintal, o que você quiser, tá? Intuitivamente, você vai representar então, colocar um nomezinho em cada um desses quadrantes de um cômodo da sua casa. Flávio, eu estou fazendo aqui, mas um não veio, ele vai ficar em branco. Pode ser? Pode, tudo bem. Isso vai representar e vai falar sobre o seu movimento em relação ao seu propósito, é a questão que te trava, tá bom? Então vamos lá. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês sentirem e escreverem. Não pensa muito não, deixa a coisa vir, tá? Intuitivamente. Então bora lá. E aí, na hora que for escrevendo cada nomezinho de cada ambiente, vai percebendo as sensações que te movimentam, tá? Ei, Denise, querida, seja bem-vinda. Olha, Denise, a gente já começou o exercício e eu pedi para o pessoal para a gente escrever, fazer o quadriculado aqui, ó, na folha. Então, corre aí para você acompanhar a gente. Faz um quadriculado assim na folha, né? Um risco horizontal, 2 verticais, tá? E depois você vai em cada um desses 6 quadrantes colocar um nome de um cômodo da sua casa. Beleza? Então veja aí se você consegue acompanhar a gente. Bora lá, quem já está escrevendo os ambientes vai percebendo à medida que você escolhe esse ambiente para ser representado aí, tá? Show! Quem for terminando de escrever os ambientes, coloca aqui para mim no chat OK, por favor, tá? Boa, Ana, Paula, maravilha. Maria Cláudia, show, Inês, beleza, Janine, maravilha. Bora pegar os post-its. Post-itzinho pequeno, tá? Se o seu post-it for gigantesco, muito maior do que esse, corta no meio assim com a mão mesmo, ó, rasga, tá? Ou então papel. Ah, eu não tenho post-it, Flávio. Pega uma folha de papel e rasga com a mão mesmo, assim, uns pedacinhos de papéis mais ou menos desse tamanho. Beleza? Então vamos lá. O primeiro a gente vai colocar aqui a letra A. E aí eu preciso de seta em cada um deles, tá? Assim, ó. Veja só. Ai, ai, ai. Aí, letra A, setinha. Beleza? Eu não vou te contar o que é esse papelzinho agora. Eu poderia contar? O resultado do processo ia ser o mesmo? Ia. Não tem problema nenhum. Só que quando eu coloco para você o que significa esse papelzinho, o que significa essa âncora de informação, seu cérebro começa a trabalhar e você desfoca no que é essencial, que é perceber e começa a tentar explicar o processo. Então nós vamos sem explicar o processo, só sentindo até um ponto, e a partir desse ponto eu vou mostrar para vocês o que significam cada um dos papeizinhos, os números que a gente vai usar, e a partir disso a gente vai ter vários insights, tá? Então nós vamos deixar o cérebrozinho, o córtex cerebral da explicação um pouquinho de lado aí. Agora você vai fazer o seguinte, pega esse papelzinho, percebe ele já tem uma âncora de informação, ele já representa algo no seu campo, no seu movimento, você vai sentir. É um movimento atípico. Sentir um papel que você não sabe o que ele representa, mas faça essa sensação. Pare um momento, relaxe assim a mente e só perceba esse papel. A partir dessa percepção, você vai fazer o seguinte, você vai posicionar ele
nesse desenho que a gente fez da casa, o desenho simbólico da casa. Como que a gente vai fazer isso? Bora lá. A partir do desenho, eu vou posicionar em algum cômodo que eu quiser. Ou se eu não quero ficar ligado no cômodo, eu falo, eu quero é na quina do papel. Pode ser assim também, você não precisa focar só nos nomes dos cômodos que você colocou, você pode também querer colocar em alguma posição específica dessa folha, porque isso te representa também. E a setinha vai direcionar aonde esse papelzinho olha, para onde ele aponta, para onde ele sintoniza, para onde ele se vincula, que também pode ser assim. Ele vai estar numa quina olhando para outra quina. Não, ele vai estar no quarto dos filhos olhando para o quarto de casal. Então escolha aonde esse papelzinho vai se posicionar e para onde ele se direciona, para onde ele se sintoniza, tá? Então faça isso aí usando a sua percepção. Boa. Uma vez que esse papel está no campo, você vai fazer o seguinte. Você vai numerar esse papel usando números de 1 a 8. O que são esses números de 1 a 8? Quem está aqui na formação bioconstelar ou já me segue há um tempo já sabe. A gente está usando esses números de 1 a 8 para representar as áreas da vida. Que o Feng Shui, que é um método milenar, estuda as áreas da vida. Não é o Feng Shui tradicional não estuda essas áreas da vida propriamente dita. Isso aqui já foi um professor que importou o Feng Shui para os Estados Unidos e aí criou essas áreas aqui mais perceptíveis para a nossa civilização ocidental. Mas nós vamos usar isso desconstruído. No método bioconstelar a gente faz assim. Então cada número representa uma área da vida que eu não vou contar para vocês agora quais são. E você vai escolher um número de 1 a 8 então para esse primeiro papel, tá? Por exemplo, o meu aqui eu coloquei 3. Escolha o seu. E aí agora mais uma vez você vai perceber quando esse papel com essa seta se posicionado nesse lugar que você colocou, olhando para esse outro ambiente, e quando ele entra nesse campo de informação, qual que é a primeira sensação que te vem? Intuitivo, tá? A primeira. Então escreve no papel, no próprio papelzinho, tá? Então aqui, olha, eu escrevi no meu papelzinho, ó. Quero mostrar para você sem mostrar o nome dele. Olha lá, ó. O meu papel me trouxe a primeira sensação, a paz. Escrevi nele ali paz, beleza? Bora lá. Pega um segundo post-it aí, por favor. Você vai escrever a letra B nesse post-it. Setinha, mesma coisa. Para que lado é a setinha? Flávio, não tem, o papel é 360 graus, qualquer lugar, pode ser para baixo, para o lado. E aí agora você vai fazer o mesmo processo, vai perceber esse papelzinho da letra B. Só perceba. E a partir dessa percepção você vai fazer o mesmo movimento, você vai posicionar ele nesse desenho simbólico da casa, em algum dos cômodos, em algum lugar desse papel. E vai direcionar a setinha também para onde ele se sintoniza, para onde ele aponta, para onde ele olha, tá? Flávio, pode ser no mesmo ambiente que o primeiro papel entrou? Pode. Pode ser em cima do outro papel? Pode. Pode ser... Flávio, eu quero colocar fora do campo, eu não quero colocar nesse desenho que eu fiz aqui da casa. Eu posso? Pode também. Isso vai representar o seu movimento também, tá? Então, posiciona e vai escolher agora, a partir desse papel entrando nesse campo de informação, lembrando que a gente já tem um outro papelzinho que é uma informação também, e aí olhando para esse papel agora, quando ele entra nesse campo, em relação ao outro papel, aos ambientes, sem explicar, só olha, deixa como se o papel conversasse com você, e não você ficasse tentando buscar informação ali dentro. Você vai escolher um número, então, de 1 a 8 para esse papel também. Pode repetir o número? Pode. Então, vamos lá. Beleza. E a partir disso, agora, olha para ele, inserido nesse campo de informação, nesse lugar que você colocou, qual que é a sensação que esse papelzinho te traz quando ele entra no campo.
A primeira. Maravilha. Boa. Agora você vai fazer o seguinte, vamos pegar um terceiro post-it, tá? E esse terceiro post-it a gente vai escrever a letra C nele. Mais uma vez a setinha. E aí você vai fazer a percepção desse papel. Percebe ele, percebe a força dele, o que ele te traz de sensação. E a partir dessa percepção, a gente vai posicionar essa letra C também no campo de informação, tá? Em qualquer lugar. Aí eu ia posicionar aqui, aí na hora que eu posicionei eu falei, não, não é aqui. Mas o primeiro impulso foi posicionar ele nesse lugar. Então eu mantive ele nesse lugar. Pega o primeiro impulso, cuidado com esse negócio. Ah, eu vou posicionar. Ah, não, não é aqui, porque... Aí já entra em explicação córtex cerebral, você está anulando a sua percepção, tá? Show, então posiciona essa letra C e a partir do momento que essa letra C entra nesse campo de informação, você vai colocar um número para ele também de 1 a 8. Então bota um número de 1 a 8 aí nesse papel. Show. E a partir disso, olha para esse papelzinho e qual que é a sensação que ele te traz quando ele é inserido nesse lugar. Maravilha. Agora a gente tem então uma configuração que representa o nosso momento agora. Gente, isso aqui não é a estrutura emocional, sentimental, comportamental sua escrita na pedra pro resto da vida. Isso aqui é o seu momento agora. E esse momento agora é o único momento que existe de verdade. Porque o passado já era, a gente pode mudar a relação com o passado. O futuro não existe, a gente pode mudar a relação com o futuro também. Então eles são ameaçáveis pela mudança de postura interna. O agora não, o agora é como eu estou vivendo e como ele se representa e se apresenta para mim. E como eu me apresento para esse momento. Então isso aqui representa o seu momento agora, em relação ao seu propósito, tá? Então bora lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai olhar para o papelzinho da letra A. Veja onde ele está. E você vai falar assim comigo. Você vai montar uma frase. Presta atenção aqui nessa frase, tá? Vai falar para esse papel o seguinte. Você representa o desafio que não me deixa expressar o meu propósito. Então fala para esse papel. Você representa o desafio que não me deixa expressar o meu propósito. E aí você vai completar a frase da seguinte maneira. Você pertence ao meu movimento. E agora eu me abro para te olhar de uma maneira diferente. Sente dentro de você essa abertura para olhar de maneira diferente para a sua questão, aquilo que trava a expressão do seu propósito. E você vai falar para essa questão. Hoje, na minha casa, a sua força está ancorada ou representada no ambiente. Qual o ambiente que você colocou? No meu caso, eu coloquei na cozinha. Ah, Flávio, eu coloquei entre a cozinha e o quarto de visita. Então você vai falar, questão, hoje,
você está representada ou ancorada na minha casa, na cozinha e no quarto de visitas, por exemplo, tá? Então fala aí aonde ele está ancorada. Gente, não é para explicar porque a cozinha significa isso e só sente. Se vier uma explicação, um insight, ok, fica com isso, tá? E você vai completar a frase. Questão. Você se posiciona nesse ambiente específico relacionado à sensação. Qual é a sensação que você escreveu no papel? No meu foi paz. A minha questão de desafio está estimulando no meu movimento a paz. Olha que louco, tudo a ver com aquilo que eu trouxe de insight no começo da aula. Para mim, tá? Não significa que para você tem que ser a paz. Então você vai falar a questão, você está posicionada ou representada pelo ambiente da minha casa tal, está vinculada hoje ao meu movimento de vida através da emoção ou do sentimento, no meu caso da paz. E, além disso, questão, você olha, você se sintoniza com qual ambiente que ele olha. Se olha para fora, você fala, olha para fora. Se olha para cima, você fala, olha para cima. Se olha para algum ambiente específico, você fala, hoje você se sintoniza, você olha, você aponta para esse ambiente. No meu caso, a minha questão aponta para o quarto dos meus filhos. Ixi, Maria. E no quarto dos meus filhos tem um papelzinho. Você não sabe ainda o que é esse papelzinho. Caso seu papel da questão olhe para algum papel, você não sabe o que é ainda, mas você sabe que tem uma sensação naquele outro papel. Então, no meu caso, a minha questão está na cozinha, vinculada à paz, e se sintoniza, olha para o quarto dos meus filhos, aonde tem uma sensação de desconforto. Olha que louco, a minha questão de expressão da minha prosperidade, do meu propósito hoje, a minha questão que trava a expressão do meu propósito hoje está vinculada à paz. Mas olha para o quarto dos meus filhos que está vinculado ao desconforto. Para mim já veio 10 quilos de insight aqui. Mas nada que eu estou explicando, eu só estou deixando o insight se manifestar. Maravilha, ótimo. O número, Flávio? Não, calma, o número vai vir na sequência, tá? Então agora você vai fazer o seguinte. Fica com isso, do papelzinho A da questão. E agora nós vamos olhar o papelzinho da letra B, beleza? Fala para esse papelzinho da letra B. Você sou eu. Você me representa hoje no meu movimento de expressão do propósito. Aonde você está nesse campo de informação? Fala. Eu, no campo de informação do meu propósito, estou representado ou a minha força está ancorada no ambiente. Qual ambiente? No meu caso é o quintal. E eu, no campo de informação da expressão do meu propósito, eu me sintonizo. Eu olho para aonde que você olha? Aonde você se sintoniza nesse campo de informação do seu propósito? No meu caso, também o papelzinho que me representa, ele está no quintal, vinculado à sensação do amor e olha para o quarto dos filhos também. Então, um padrão do meu campo, do meu, tá? Depois olha qual que é o padrão do seu campo. A minha questão e eu olhamos para o mesmo lugar, aonde mora um desconforto no quarto dos meus filhos. Está ancorado no quarto. Não quer dizer que o quarto em si tem algo que traz desconforto. Mas na minha percepção do meu propósito, o quarto dos meus filhos traz essa percepção de desconforto. Não quer dizer que é uma coisa física, pode até ser, mas é uma coisa sentimental, tá? Então, olha para o papelzinho
da letra B fala: você me representa na expressão do meu propósito. E na expressão do meu propósito, hoje eu estou representado ou me coloco no ambiente X, vinculado à sensação Y. E olho para o ambiente W, que está vinculado, se tiver algum papelzinho ali, à sensação tal. Agora você vai fazer o seguinte, ferramenta poderosa do método. Porque falar é como se eu estivesse hackeando o meu próprio cérebro. E fazer a visualização imaginativa, a gente ainda está reforçando esse padrão que se manifestou a partir do meu interior. Então você vai fechar os olhos e imaginar você nesse ambiente que você se colocou. Fecha os olhos, vai imaginar, vai criar uma imagem, você nesse ambiente que você se colocou. Lembrando que o campo de informação aonde você se posiciona é o campo de informação da expressão do seu propósito na vida. Então imagina esse campo de informação da expressão do seu propósito. E você, nesse ambiente que você se colocou, vinculado a essa sensação específica que você colocou, no meu caso, amor, e olhando para. E aí você vai se imaginar nesse lugar, vinculado a essa sensação, olhando para esse outro ambiente, onde a setinha da letra B aponta. Só visualiza. Maravilha, coisa rápida, atemporal. Sensação é atemporal. Se a gente fica muito, a gente começa a querer trazer o córtex para a jogada. Antes de passar para a letra C, vamos retornar um pouquinho na letra A. E vamos fazer esse mesmo movimento de visualização da letra A. Então, olha de novo para a letra A, veja onde ela está posicionada no ambiente, qual é o sentimento e para onde ela aponta. Agora você vai fechar os olhos, imaginar no campo de informação da expressão do seu propósito, a sua questão que trava o seu propósito. Imagina essa questão manifestada nesse ambiente que você colocou ela. Só imagina, cria a imagem aí dentro de você. E veja a questão que trava a expressão do seu propósito nesse ambiente específico, vinculado a essa sensação que você colocou no papel. E imagine também para onde olha. Crie essa imagem no seu cérebro. E só perceba. Olhe isso como observador. Maravilha, volta aqui com a gente. Show! Agora a gente vai olhar para a letra C. Olha para a letra C. Fala para a letra C o seguinte: no campo de informação da expressão do meu propósito, você é a minha força interna da minha essência. Você é a minha força interna da minha essência. Fala. A minha força interna da minha essência se posiciona hoje no âmbito do meu propósito, num ambiente tal, ou está representada na minha casa pelo ambiente tal. E vinculada à sensação tal. A força do meu propósito está vinculada ao meu desconforto e ao quarto dos meus filhos. Pingo no i, assim, como se a coisa fechasse dentro de mim em sensação. Eu não estou tentando explicar nada, nem estou deixando a explicação vir. Então fala, força de expressão da minha essência. Você se posiciona nesse ambiente, vinculado a essa sensação, e olha, se sintoniza com esse outro ambiente, para onde ele olha, para onde ele aponta. Nossa, tudo fechou aqui para mim. Porque a força da expressão da minha essência está vinculada ao quarto dos meus filhos, ao desconforto, é olhado pela minha questão e por mim, e está
sintonizado com o quarto de visita. E o meu quarto de visita eu estou recebendo já tem 1 mês e meio a minha sogra. Eu amo a minha sogra, tá? Só para pontuar. Então agora você vai fechar os olhos e vai imaginar a sua força de expressão da sua essência posicionada nesse ambiente que você colocou, vinculada a essa sensação que você colocou no papelzinho, olhando para. Então fecha os olhos e faz essa imagem no seu cérebro. Sua força de propósito nesse ambiente, vinculada a essa sensação, olhando para. É muito louco, né? Porque são níveis de percepção de uma mesma questão, de um mesmo papelzinho, de uma mesma informação. É quando a gente olha, quando a gente fala e quando a gente faz a visualização. Percebeu isso? Show! Agora o seguinte, já temos um campo de informação muito bem definido e muito bem percebido. Não explicado. Vou reforçar mais uma vez. Explicação é ficar andando em círculos no nosso âmbito consciencial. E a consciência é tudo aquilo que eu já experimentei. É aquilo que já é conhecido por mim. Só que aquilo que está no meu subconsciente a partir da sensação já foi conhecido, mas foi esquecido e guardado lá no ambiente interno. E toma a minha decisão por mim. Então, sensação é muito importante. Olhe para o seu campo de informação e perceba a conjuntura, o padrão que mais te salta aos olhos. E você vai marcar agora uma relação mais importante. Flávio, o que é relação? Pode ser a relação de um papelzinho com um ambiente, de dois ambientes, de dois papeizinhos. Então você vai fazer o seguinte agora, você vai marcar nesse campo de informação um padrão que te salta aos olhos. O que é um padrão que te salta aos olhos? Uma relação de duas coisas ou mais. Então no meu caso, o que é um padrão que me salta aos olhos? Sou eu olhando para a minha força essencial, para a minha força de expressão da minha essência. Essa é a minha relação que eu acho que mais significativa nesse campo. Então eu vou marcar com um asterisco, com um xizinho, esses dois papéis. No meu caso, é o papel que me representa e o papel que representa a força de expressão da minha essência. Marque uma relação importante para você agora. Ok? Show? Agora presta atenção. Eu vou revelar os números. E aí você tiver algum desses números, que você vai ter só 3 números, ou menos, no meu caso, um dos meus números repetiu. Então eu tenho menos números. Então eu vou falar o que representa os números de acordo com as áreas da vida do Feng Shui. Você vai escrever do ladinho do papel o que esse papel está vinculado na sua área da vida. Então a gente já viu que esse papel está vinculado a um ambiente, olha para outro ambiente, está vinculado a uma sensação e agora a gente vai ver qual área da vida ele ancora. Tá? Então vamos lá. Olha para o papelzinho da letra A. Veja qual número está aí representado. Boa. Só perceba. Agora olhe para o papelzinho da letra B e veja qual número está ali representado. Só perceba. Agora olhe para o papelzinho da letra C e veja ali qual número está representado e só perceba. Maravilha. Agora vamos anotar. Não precisa anotar o número que não está no seu campo. Aí Flávio, mas nossa senhora, a realização não está no meu campo. O que isso significa? Calma, calma. Esse exercício é a ponta do iceberg do início de uma percepção do movimento muito profundo. Então não é agora que você vai resolver e ter todos os insights. Você está iniciando um movimento de percepção, tá? Então o número 1, para quem tem o número 1, é a realização. Então se você tem o número 1, escreve do lado do papelzinho, realização. Perceba em qual papel, se é você, a sua questão que te trava ou a força de expressão da sua essência, a realização está vinculada. E a sensação também, porque tem uma sensação nesse papel. Então escreve lá.
Agora, o número 2, para quem tem o 2, é relacionamentos. Ou íntimos, ou sociais, ou profissionais, relacionamentos. O que vier para você nesse momento. Então escreve no papelzinho, se é que você tem o número 2, relacionamentos. Nó. O número 3 é a criatividade. Eu tenho duas criatividades no campo. Vinculada à minha, o que me trava e a força de expressão da minha essência. Ni. E tem tudo a ver com o que a gente falou sobre se esvaziar para criar na última aula. Quem estava aqui com a gente sabe o que eu estou falando. Mas esse é o meu movimento, tá? A minha percepção. Então, número 3, criatividade. Se você tem, escreve. Número 4. Número 4 é a palavrinha benfeitores. Me explica o que é benfeitores? Não, não explico. Faz o seguinte. Para te entregar autonomia, percebe. Fala benfeitores e percebe o que isso te traz agora nesse momento, porque esse conceito, inclusive, pode mudar. Agora, se eu te falo o conceito, você escreve na pedra e para sempre vai ser aquilo. Não, não é isso o propósito. Então, número 4, benfeitores. Escreve aí se você tem o número 4. Pô, o número 5 é super significativo, é missão. Número 5, missão. Aí eu tenho missão no campo. A minha missão está vinculada ao meu amor e olha exatamente para minha criatividade e para minha força de realização da minha essência. Nu. Missão. Então veja em qual papelzinho a sua missão está vinculada, se é que você tem no campo, em qual sensação, em qual ambiente, para onde ele olha. Show. Número 6, conhecimento, autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, se você tem o número 6 no campo, escreve aí no papelzinho autoconhecimento e veja em qual papel ele está vinculado. Se tem algum outro papel que olha para o autoconhecimento. Se tem alguma outra sensação vinculada àquele papelzinho que olha para o seu autoconhecimento. No meu caso, a paz olha para o meu autoconhecimento. Show. 6, né? Então, 7. 7, família. 7, a sua casa sistêmica família, um ambiente familiar. Flávia, família atual ou de origem? Aquela que te vier primeiro na mente, tá? Então escreve aí no papelzinho da família e veja onde ela está vinculada, a qual sensação, para onde ela olha nesse momento da sua vida, no âmbito da expressão do seu propósito. Ok? E o 8, não por querer, mas foi uma área da vida muito significativa, que é a prosperidade. Então, número 8, se você tem no campo prosperidade, escreve aí no papelzinho. Prosperidade. Veja hoje no movimento de expressão do seu propósito. Qual sensação a prosperidade está ancorada? Se está ancorada na sua questão, em você, na sua representação nesse campo, ou na força de expressão da sua essência. Maravilha! Agora, mais uma vez, olha para esse campo de informação que tem muita informação. Então, deixa só aquelas informações que conversam com você para que você tenha insight. Não fique buscando naquela outra que você nem enxergou ou que está ali no campo, mas não te chamou a atenção. Não precisa. Foque naquilo que te chama mais atenção. E aí, a gente tinha uma relação que a gente marcou que era mais significativa, certo? Então agora eu vou te pedir para ver nessa relação que tem mais significativa, se existe uma relação entre áreas da vida. No meu caso existe, porque a relação mais significativa foi entre 2 post-its. Então no meu caso a minha missão está vinculada à minha criatividade. Ok. Para essa relação mais importante do seu campo de informação agora, que é essa relação que você marcou, que pode ser 2 post-its, pode ser um post-it e um ambiente, pode ser 2 ambientes, eu vou tirar uma cartinha sistêmica para trazer uma informação para você dessa relação que foi mais significativa, ok? A minha relação mais significativa foi essa aqui, ó. Foi esse papelzinho
que é a criatividade, que aponta para o quarto de visitas, onde hoje a minha sogra está morando aqui com a gente. Show! Para essa relação, vou tirar então uma informação, uma cartinha sistêmica para cada um de nós, ok? Vamos lá. Olha só. Veja só. Então, olhe para essa relação mais importante aí que você marcou no seu campo e diga para ela: eu incluo vocês no movimento de expressão do meu propósito. Ou, se você não sente que você inclui hoje, eu inicio o movimento para abrir espaço para incluir vocês, essa relação mais importante, no meu movimento de vida. E eu abro espaço dentro de mim para mudar a minha relação com vocês. Mas antes disso, eu honro por vocês fazerem parte da minha história. Maravilha. Fecha os olhos um pouquinho, percebe essa força de incluir essa relação mais importante no seu movimento de vida, de expressão do seu propósito. E agora você vai buscar na sua mente um objeto que você tenha, que é significativo para você, que possa representar essa inclusão dessa relação no seu movimento de expressão do seu propósito. O que é inclusão? A gente não falou que incluía essa relação? Eu incluo vocês? Então, pensa num objeto que possa representar essa inclusão. Pô, eu já pensei, vou pegar aqui. Se você quiser ir lá agora e esse objeto estiver ao seu alcance, estiver aí pertinho, vou dar 2 minutinhos para você poder ir lá e pegar o objeto. Flávio, eu não estou com o objeto aqui, não tem problema, escreve num post-it o nome do objeto para você ter ele aí, tá? Vamos lá, 2 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta. Então vai lá, quem está saindo aí para pegar, pega lá o objeto. E quando tiver com o objeto em mãos ou o post-itzinho escrito o nome do objeto, coloca para mim ok aqui no chat, por favor. Beleza, então vamos lá. Então agora você vai pegar esse objeto. Esse objeto representa a inclusão com honra e a abertura de mudança de relação para essa relação mais importante do seu campo. Esse objeto significa isso. Olha que louco. Intuitivamente, eu escolhi essa caveirinha de cristal que o meu filho ganhou da Paula Simões. É outra Paula, tá? Leite Simões. Quase você, Paulo, que trabalha com geobiologia. E olha que louco. A relação mais importante tem a ver com o quarto dos meus filhos. Então agora você vai escolher um lugar nesse campo de informação para ancorar essa força da inclusão dessa relação mais importante no campo. Então no meu caso, eu vou escolher o próprio quarto dos meus filhos. Quando você for colocar o objeto nesse lugar, você fala: eu ancoro nesse lugar da minha casa e da minha vida essa força da inclusão, com honra a essa relação mais importante do meu propósito. Vamos lá, eu incluo, eu ancoro nesse lugar da minha casa a força de inclusão e de transformação da minha relação com a relação mais importante no campo de expressão do meu propósito. Vai lá e coloca esse objeto nesse lugar que você escolheu do seu campo aí, do seu desenho simbólico da casa. Fecha os olhos, respira profundo, sente
se acalma, deixa os insights vir. Não tente explicar, só se perceba a partir de todo esse movimento. O convite é que você possa, depois que a gente terminar essa aula vivencial de hoje, pegar esse objeto e colocar fisicamente no lugar da sua casa que você colocou ele aqui. Nossa, Flávio, eu marquei lá no portão, não vou poder botar o objeto no portão porque o objeto não pode tomar chuva. Bota lá um papelzinho escrito representando esse objeto, que representa o quê? A força de inclusão com honra da relação mais importante na expressão do seu propósito. Certo? Ok? Então, acabando a aula, você vai pegar o objeto, vai lá colocar no ambiente lá, representando essa força de inclusão, dessa relação mais importante da expressão do seu propósito, no campo de informação da expressão do seu propósito. E você vai deixar até amanhã, esse mesmo horário, se puder. Ah, Flávio, eu quero deixar mais, tudo bem. Até amanhã, já, 1 hora já faz sentido, é uma âncora. Mas vamos deixar 24 horas para a gente entrar em contato visual com ela, o momento que você quiser ir ali e trazer um mimo, trazer uma florzinha, fazer uma oração, uma meditação ali perto disso, se fizer sentido para você, para ancorar essa força de inclusão desse movimento. Ok? Beleza, show. Vamos conversar um pouquinho. Quem quer falar um pouquinho do movimento? Que tirar a dúvida? Quem está na formação fala assim, Flávio, como é que é esse negócio desse método mesmo? Então, ou não, eu tive aquela percepção, eu tive outra, eu não percebi nada. Então agora é o movimento para a gente conversar um pouquinho e se expressar, tá? Para mim ficou claro uma questão que eu estou vivendo hoje e os meus relacionamentos, que foi o 2, né? Uhum. Ele ficou exatamente na cozinha, que é a minha visão, que é da transformação, que é onde você cria e você transforma, né? E também foi a área da cozinha que eu coloquei como destaque. Quando, né, você falou, coloca uma área de destaque, foi ela que eu coloquei. E as palavras que vieram para mim no começo foi alegria e disposição, né? Boa. E a última ferramenta que você, né, pediu para pegar, eu peguei uma selenita aqui, mas me veio muito na cabeça assim a espada de Arcanjo Miguel. E eu coloquei no meu escritório, que é o que faz o total sentido, né? É assim, para mim fez muito sentido esse movimento todo e me deixou com muita clareza das transformações aí que estão vindo. Que bom, querida. Que legal. Parabéns por se permitir esse movimento. Lembrando que além de ficar esse objeto por 24 horas, aquele estímulo que eu dei lá no começo da aula, que a gente entrar um pouquinho fora da zona de conforto, em coisas pequenininhas, para complementar todo esse movimento que a gente fez outro. Mas seguramente, emocionalmente, comportamental, não é para entrar numa zona de desconforto enorme, tá bom? Sim, perfeito. Qualquer coisa me chama no zap, coloca suas percepções lá no grupo também. É muito importante a gente se expressar no grupo, tá, gente? Porque movimenta. E essa expressão é como se a gente colocasse público aquilo que a gente está sentindo. Então é bom pra gente também, reforça aquilo que a gente sente. Tá? Qualquer coisa que precisar, então pode se expressar lá no grupo ou então me chamar. Beleza? Perfeito. Obrigado, querida, pela presença. Muito feliz depois de tanto tempo a gente se encontrar aqui. Show. Quem é depois Celeste, se quiser. Deixa eu mover. Muito obrigado, Paula. Soraya, querida. É, eu peguei o bonde andando, né? Ah, E, fala. e eu não acompanhei o exercício desde o começo, mas assim, como você já sabe, eu estou me propondo a deixar fluir, deixar sentir, parar de questionar muito, ficar mais no campo do sentimento. Aí eu falei, vamos embora, vou partir daqui do meio mesmo. E aí fui pegando uns insights assim, e é muito interessante porque quando você entra, né, na egrégora e você entra no fluxo
da aula, as coisas vão fazendo sentido, sabe? Eu tenho muito a agradecer tudo que eu consigo aproveitar um pouco de tudo assim que está sendo que eu tô pegando até do meio do caminho, tá? Então, o mais interessante para mim foi essa questão eu achei um post-it solto aqui de uma outra aula antiga que veio junto na hora que eu fui recolher as coisas para sentar aqui no meio da aula, e veio um post-it aqui que tem tudo a ver com a questão do propósito, que é em algum momento de alguma aula que você falou que a missão da gente tem que ser leve e suave. E como eu estou nesse questionamento do propósito e tudo mais, já tem muito mais um tempo, né? Desde o começo, do nosso contato, e o meu limbo, né? Ainda tá correndo solto, ainda estou correndo solto no limbo ainda. Deu uma fechada nisso, porque assim, eu sou muito questionadora, eu sou da área técnica, né? E fico querendo respostas e organização para tudo, e aí eu tô deixando um pouco, soltando isso um pouco, sabe? Então, foi muito interessante esses últimos dias, e eu acho que está tendo um fechamento disso hoje, porque você me passou um exercício para fazer, e num primeiro momento eu não consegui fazer. Lógico que não, porque eu fiquei pensando nele, o que que é, o que que vai ser isso, que é a questão do prolongar o meu sentimento de o que que eu posso fazer para me sentir, alongar o sentimento de se sentir em casa, né? E aí, enquanto eu pensei, eu não tive resposta. E aí eu falei, eu vou parar de pensar. E comecei a sentir, e as coisas começaram a vir. E quando começaram a vir, logicamente, eu não fiz nada do que eu tinha que ter feito. Deu tudo errado. Eu fui para o lado oposto, né? Que a gente chama de limbo, e que o limbo e que me mostrou realmente esse lado, me mostrou o que realmente é importante, o que eu realmente tenho que ver. Então, assim, o fechamento para mim hoje com essa aula do meio do caminho é que a missão da gente, ela é realmente, ela é leve, ela é suave. As dúvidas, elas existem para a gente parar, só para despertar, né? O que eu incluo, né, com muita honra na minha vida, tem a ver com toda essa história desse questionamento, dessa dúvida que realmente ela faz parte de mim, isso aí não tem jeito. E eu preciso realmente continuar sentindo e percebendo. Não adianta, ficou meio solto assim, gente. Vocês me desculpem, mas é porque realmente eu estou tentando não enxergar tudo e não tentar resolver tudo com muita razão na minha vida, com muita organização, com muito questionamento. Eu estou tentando soltar isso um pouco e perceber as coisas mais. Então, assim, é só porque eu peguei a aula no meio do caminho mesmo, e foi importante para eu sentir também, né? Isso que está me levando ao meu propósito. Aí ficou meio assim, né, Flávio? Meio solto. Por isso que eu não consigo. Eu que travei ou Soraya que travou? Oi? Opa, acho que deu uma travadinha aí no seu áudio, mas deu pra te ouvir no finalzinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você viveu nesse exercício e nesses 15 dias que eu te passei aquele exercício quando a gente falou no Zap, só sente agora. Nessa sensação, tem alguma coisa solta? Em tudo. Libertação total da minha racionalidade, que ela
não queria falar para a Soraya uma história, vamos ver se ela volta. Sobre o que a gente conversou no começo da aula. Por quê? Porque a percepção do limbo, do desafio, quando a gente entende racionalmente que isso é uma ferramenta evolutiva, automaticamente muda-se completamente a relação com o limbo, com o desafio. É automático. Mas quando a gente percebe que aquilo é uma coisa que me trava, é uma pedra no meu caminho, que não é uma mola propulsora para que eu possa evoluir, aí aquilo vira um buracão. Mas quando eu percebo, entendo que todo desafio, todo limbo é uma mola propulsora para a gente mudar completamente, para a gente evoluir, viu, Soraya? Você voltou aí, tô vendo? Muda-se completamente a relação com o limbo. E aí a liberdade de poder, inclusive, viver o próximo limbo, o próximo desafio. E aí, gente, muda tudo. Isso eu tô falando, a minha percepção de uns um mês pra cá, do que eu tava vivendo. Porque começo do ano eu faço 500 planos. E eu sou perfeccionista e sou impulsivo. Então eu faço milhões de planos perfeitos. Isso ficou muito pesado pra mim. E aí eu tava nesse lugar do desconforto e comecei a ter essas percepções. Pô, esse lugar, ele é muito importante. Então, isso que você tá falando, Soraya, sobre a vivência do limbo e depois a percepção da liberdade, quando entrou a sensação, isso é muito significativo. Então vive isso um pouco e guarda nos seus arquivos mentais e sentimentais que você viveu. Não guarda só a parte boa da liberdade. Guarda o processo de ter vivido o limbo e a partir disso ter sentido a liberdade. Porque isso é um processo. A gente costuma guardar só a liberdade. Então o cérebro marca, cadê a liberdade, cadê a liberdade? Esquece do limbo e quer se proteger do limbo. Não, mas quem trouxe essa possibilidade foi viver também esse limbo. É claro que você não vai ficar caçando o limbo por aí, né? Mas a gente começa a se estar preparado para viver isso. Mais preparado. É lógico que o próximo ponto pode ser totalmente diferente. Que eu não estou treinado ainda para aquele outro processo de desafio, mas eu já sei dentro de mim que eu sei que eu posso lidar com aquilo e pode ter um caldo muito bom. Então parabéns, né, por todo esse movimento, por essa expressão. Ah, e tem outra coisa, o meio do caminho não existe. Porque se é o meio do caminho para mim, para Paula, para Inês, tal, para Celeste, para você foi o início de um processo. Então esse nível de comparativo, eu estou trazendo uma provocação mesmo, tá? Apesar que você sentiu que você estava no meio do caminho. Tudo bem, é legítima a sua sensação. Mas uma percepção de um outro olhar. Qual o caminho? Qual o meio? O caminho é a Soraya. Então quando você passa a existir nessa aula aqui, é o início do processo. Ele é íntegro assim mesmo. Então a gente não precisa de ter eu não devia ter começado ali. Não, pô... Fazia sentido toda essa parte técnica na sua vida, tecnológica, racional, cartesiana. Agora é um outro movimento, ok. Eu não perdi tempo, eu estou iniciando o movimento. Beleza? Show? Quer falar mais alguma coisa? Quer trazer alguma percepção? Não, eu me desestruturei. Depois daquilo, eu me desestruturei totalmente. E foi a partir da desestrutura que eu comecei a perceber, entendeu? Foi isso. Obrigado, viu? Olha que show. Então a gente tem que honrar essa desestrutura, esse limbo. Não é fortalecer a nossa vida, mas honrar esse movimento. Isso muda tudo. Parabéns, querida, pelo movimento, Chico. Depois me chama lá, tá? No Zap, a gente pode conversar mais um pouquinho. Então, gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Depois deixa aqui nos comentários desse vídeo, dessa aula, o que vocês perceberam, quais foram os insights mais importantes. Se quiser depois se aprofundar no método bioconstelar, me chama. Clique no link que aparece na descrição desse vídeo aqui e a gente fala lá no meu WhatsApp, tá bom? Grande abraço, obrigado pela presença de vocês, foi lindo. Tchau!